Ô, gente, que privilégio poder estar aqui, falar com vocês sobre as minhas impressões. Mas hoje eu preciso dizer que gravar este vídeo não está sendo fácil. Às vezes a designação ela é tão grandiosa, as doutrinas ensinadas são tão grandes que eu me sinto pequena. E eu oro para que o Senhor me inspire e me abençoe, que eu consiga dizer um terço das coisas que eu consegui aprender ao estudar o Vem Segue-me esta semana. Eu vou te contar que Nefe disse. Ele disse que se deleitava nas Escrituras. E eu fiquei pensando sobre a palavra deleite. O que significa deleite? Significa satisfação, alegria. Significa você banquetear-se. A gente usa muita expressão, eu vou para aquele churrasco, eu vou me deleitar. Ou seja, eu vou aproveitar de tudo. É isso que Nefe está falando, quando ele diz que se deleita nas Escrituras. E ele fala sobre como ele medita sobre elas. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido este ano a ler e a meditar. E isso tem me feito um bem enorme. Eu tenho percebido coisas que às vezes eu não percebo no momento da leitura, mas eu percebo ao meditar. E aí eu volto e começo a me aprofundar naquilo que eu li. O Senhor realmente é bom. Ele fala ainda sobre as Escrituras e que ele escreveu com um objetivo. Ele diz assim: para instrução e proveito dos meus filhos. Nefe também escreveu para nós, para nossa instrução e proveito. Então, nas Escrituras, eu posso ser instruído. E eu posso tirar muito proveito para a minha vida, para aplicar no meu dia a dia, para sobreviver nesses tempos escuros, nesses tempos difíceis. E, gente, essa designação é linda, é maravilhosa, tem muita doutrina, tem muita coisa. E eu espero que vocês leiam, que vocês tenham aquele sentimento de continuar lendo. Eu acho que se a gente pudesse estudar só essa designação todo ano, a cada semana a gente teria mais e mais e mais tópicos para poder falar. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Quando a gente vê aqui em 2 Nefe 3, a gente vê Leí, é a continuação da bênção que ele vai dando para os seus filhos. E dessa vez ele dá a bênção para José. E ele fala, e agora fala a ti, José, meu filho mais jovem, nasceste no deserto das minhas aflições. Sim, nos dias das minhas maiores angústias, tua mãe deu-te a luz. Então, olha só, esse também foi um filho nascido no deserto, e ele fala das maiores aflições, das maiores angústias. Foram 8 anos no deserto. A gente não tem detalhes, a gente não sabe os pormenores de cada dia e do que aconteceu, mas sabemos que deve ter sido muita coisa. Mas Leí, em meio a essas aflições, a essa angústia, ele consegue ver, né, esse filho que nasceu nessas condições, mas que é um filho fiel. E ele diz, ele faz uma promessa: e se guardares os mandamentos do Santo de Israel, posso o Senhor também te consagrar esta terra. É uma terra muito preciosa para a tua herança, para a herança dos teus descendentes. Então a gente vê Leí com uma preocupação com a posteridade, com os descendentes. A gente vê Leí nos momentos finais da sua vida falando o que mais importa e aconselhando o seu filho, dizendo: olha, recorda o que eu te ensinei. Não é qualquer pai que pode dizer isso, recorda o que eu te ensinei. Leí só pôde dizer isso porque ele foi um pai justo, porque ele foi alguém que se esforçou durante toda a vida para guardar os mandamentos de Deus. Foi um profeta e ele podia dizer agora: recorda o que eu te ensinei. Então que a gente possa pensar, que tipo de pai eu estou sendo para os meus filhos? Será que se fossem os meus momentos finais eu poderia dizer isso para o meu filho? Então, e ele fala exatamente isso, né? Recorda quem você é.
porque ele diz, tu és o fruto dos meus lombos. E eu fiquei pensando sobre a palavra fruto dos meus lombos. E, gente, eu fiquei lá, vamos lá, né? Vamos ver o que é lombo, vamos no dicionário. E o lombo é exatamente essa parte do quadril, da cintura, que está ligada à coluna vertebral. É essa parte, esse lombo que sustenta e que faz com que a gente se movimente, que a gente tenha movimento, que a gente tenha agilidade, que tenha ação. Então, é fruto dos meus lombos, é fruto de mim, né? É fruto desse meu movimento, é fruto das minhas ações, é fruto de quem eu sou, né? Dessa coluna vertebral que sustenta tudo. Então ele diz, é fruto dos meus lombos. Então ele lembra de quem ele é. Você é meu filho. Mas em outras palavras, ele está dizendo também, né, que ele é um filho de Deus, que precisa lembrar quem ele é. Ele é alguém que ali nasceu no convênio, né? E é aquele que é fiel, que é obediente. E aí ele diz, eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito, e grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Então, olha só, Leí, agora ele está falando sobre um segundo José. Um José que ele é descendente. Quando é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso quando foram buscar lá na casa de Labão a genealogia. E na genealogia da família de Leí, ele viu, né, que ele era um descendente de José. Ele era da tribo de Efraim, portanto descendente de José. E José é aquele mesmo do Egito, que a gente já sabe toda a história, que foi vendido pelos irmãos, que se tornou aquele homem importante, né, do faraó, e que depois aliviou a família com a fome, com a seca. Ou seja, esse José do Egito, que tinha o dom de revelar sonhos, que foi um profeta. Então ele fala que ele é descendente dele. Então a gente vê como no livro de Mórmon está testificando sobre José. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias e obteve, gente, está no capítulo 3, no versículo 4 e 5. José verdadeiramente viu nossos dias e obteve a promessa do Senhor, de que o fruto dos seus lombos, o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, e não obstante, seria lembrado nos convênios do Senhor, de que o Messias lhes seria manifestado nos últimos dias, com espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz, sim, das trevas ocultas do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou dizendo, o Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto dos meus lombos. Olha que capítulo interessante. A gente tem aí Leí dando a bênção para o seu filho José, que nasceu no deserto. Mas ao mesmo tempo que ele dá a bênção, ele fala que ele, né, que Leí é descendente de José, aquele José do Egito. Mas aí ele fala que José do Egito viu a nossa época, viu os nossos tempos e viu que o Senhor levantaria um vidente que também se chamaria José. Eu não preciso perguntar para vocês, eu sei que todos vocês já sabem que ele se referia, esse terceiro José se referia a Joseph Smith. E talvez vocês estejam se perguntando, poxa vida, mas onde estão as profecias de José? Porque quando a gente vai lá para Gênesis, a gente não encontra José falando isso. Nós sabemos que muitas coisas claras e preciosas da Bíblia foram perdidas. Muitas dessas coisas foram retiradas. Pois é, e nós sabemos que muitas dessas coisas nós temos hoje por meio de revelação moderna. E sabemos também que ao ler o livro de Mórmon, nós sabemos que muitas doutrinas contidas no livro de Mórmon, elas foram perdidas da Bíblia. E que o livro de Mórmon veio também para esclarecer essas doutrinas. Mas tem uma coisa muito, muito curiosa. Vocês sabem que o livro de Abraão
também não estava na Bíblia, também não está. E que Joseph Smith ele teve acesso a papiros egípcios, onde ele pôde, pelo poder de Deus, ele pôde traduzir o livro de Abraão, e que hoje a gente conhece que está na Pérola de Grande Valor. Mas Joseph também teve acesso ao livro de José. E sobre o livro de José, Joseph disse o seguinte, olha só, ele disse assim, o registro de Abraão e José, encontrado junto com as múmias, está magnificamente escrito em papiro com tinta preta e uma pequena parte com tinta vermelha, perfeitamente conservados. Isso está no relato da história da igreja. Em seguida, Joseph Smith descreve de que maneiras as múmias e registros chegaram a seu poder. E então conclui, assim fiz um breve relato sobre como os escritos de nossos pais, Abraão e José, foram preservados, de como chegaram até minhas mãos, e uma tradução correta deles darei eu no lugar adequado. Então, a gente sabe que o livro de Abraão está na Pérola de Grande Valor. A tradução do livro de José, entretanto, ainda não foi publicada. Joseph fez a tradução do livro de José, mas ainda não foi publicada. Evidentemente, o profeta traduziu esse registro, mas talvez não tenha sido publicado, porque as grandes profecias ali contidas eram grandes demais para o povo dessa época. Gente, tem muita coisa ainda por vir. Como disse o presidente Nelson, a restauração continua e ela continua acontecendo. Essa é uma igreja de revelação. É uma igreja viva. E é muito interessante porque ele também continua dizendo, né? Ele continua dizendo que existe um quarto de José. Ele falando sobre Joseph, ele diz, e seu nome, no versículo 15, será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Então, olha só, as profecias de José falam que o Senhor levantaria um vidente. Esse vidente seria responsável por uma grande obra e pela coligação de Israel. Ele fala ainda que esse vidente teria o nome do seu pai. Então, o quarto José que nós temos aí é o pai de Joseph Smith. E a gente fica pensando, a gente não sabe tantas coisas assim sobre o pai de Joseph, não é dado tanta ênfase a ele, mas quando a gente lê o livro Santos, tem muitas coisas curiosas sobre o pai de Joseph. Uma delas, quando Joseph recebe a visita do anjo Moroni várias vezes durante a madrugada e ele não conseguiu dormir, né, falando sobre esses registros, né, sobre o livro de Mórmon. E no outro dia ele precisava estar ali cedinho, porque eles trabalhavam na lavoura, semeando, na colheita, na agricultura. E quando ele estava lá com seu irmão Alvin, o pai, na colheita, o que acontece? Joseph estava pálido, desmaiando, passando mal, porque ele se encontrava muito fraco. Passou toda a madrugada acordada, né, com um ser celestial, que foi Moroni. Todas as energias dele pareciam ter sido sugadas como um homem mortal. E quando ele chega lá, o pai pensa que ele está passando mal, decide que, de Joseph, volta para casa, você não está bem. Pensou que ele tivesse um problema de saúde, né, porque ele não estava rendendo como seu irmão Alvin, ele não conseguia trabalhar aquele dia. E quando Joseph está lá, volta para casa, né, aparece um anjo para ele. E o anjo diz, por que você não contou para o seu pai? É tudo o que eu te disse, a visão que você teve. E Joseph disse, porque eu tive medo que ele não acreditasse. Ele diz, volta e conta para o seu pai. Então Joseph vai lá e conta para o pai dele, para o Joseph Smith Sr. E o que acontece? O pai dele acredita e diz, você teve uma visão de Deus, siga todas as instruções que o anjo te deu. E a gente sabe como o pai de Joseph teve uma importância tão grande no apoio ao seu filho nesse momento, para que a gente pudesse ter o livro de Mórmon hoje, para que ele pudesse cumprir a sua missão como profeta. E olha que lindo saber que José do Egito escreveu.
né? Gente, que maravilhoso saber que o livro de Mórmon é exatamente isso. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê as promessas que foram feitas a José, a bênção patriarcal que foi dada a José do Egito, e que fala sobre a terra que ele herdaria, uma terra de liberdade dos outeiros eternos. E nós sabemos que é a terra, as Américas que o povo de Lei chegou, que também era descendente de José, e que foi prometida a José do Egito. É muito grandioso. Quando a gente vai para Ezequiel, a gente vê exatamente isso aqui em Ezequiel 37, no 15 a 20, quando ele fala que existiriam dois registros sagrados, a vara de José e a vara de Judá. E que esses dois registros se juntariam. Então, olha só, a vara de Judá, nós sabemos que é a Bíblia, esse registro escrito pelos profetas, que todos nós já conhecemos. Agora, a vara de José é o livro de Mórmon, escrita por profetas que viveram nas Américas. Gente, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que não tem fim o que a gente pode aprender, o que a gente pode conhecer. É por isso que eu me sinto tão incapaz. E entre aquelas promessas que a gente vai cruzando e vai vendo com a Bíblia, e a gente vai vendo que vai faltando conexões às vezes com a Bíblia, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrando essas conexões ali, sutilmente. No 17 a gente diz, e o Senhor disse, suscitarei um Moisés, ou seja, levantarei um Moisés, dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Gente, olha só, ele está falando que suscitará um Moisés, que ele levantará um Moisés. Nefe, deve ter sido assim, surpreendente para Nefe, né, que estava escrevendo uma história muito adiante. Surpreendente para Joseph. Eu imagino Joseph fazendo essa tradução. E, à medida que ia fazendo, ele ia percebendo que se tratava dele. Ele era o profeta da restauração. Eu fico pensando se algumas vezes ele não se sentiu ali incapaz, se ele não sentiu como é que eu vou fazer isso, ele não sabia nem o que viria, nem todas as coisas que ele passaria, tendo esse chamado. E eu fiquei pensando que às vezes acontece isso conosco, a gente às vezes recebe um chamado e a gente fica pensando, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Ou eu não sou capaz. O Senhor qualifica. Tudo que a gente precisa ter é o desejo de aprender, de fazer, de seguir adiante. E é maravilhoso estudar o Evangelho, é maravilhoso estudar as Escrituras, é maravilhoso se deleitar nas Escrituras, meditar sobre elas e ver como todo o Evangelho está conectado e ele é perfeito. Então, e a gente fica pensando, Moisés foi um profeta, Joseph foi um profeta, né? Quais são as semelhanças que tem entre Joseph e entre Moisés? Quais são essas semelhanças? Eu anotei algumas dessas semelhanças, né? É interessante porque são muitas semelhanças. Joseph foi chamado como um profeta. Um profeta nesses últimos dias, o profeta da restauração. Quando a gente pensa em Moisés, ele foi chamado como um profeta também. Ele foi chamado como um profeta para guiar o povo de Israel. É o profeta do Velho Testamento. O Velho Testamento, testamento, gente, a palavra vem do hebraico, significa convênio. E Joseph foi chamado para ser o profeta atual desse novo e eterno convênio, desse novo e eterno testamento. Então a gente tem Moisés guiando o povo a uma terra prometida e a gente tem Joseph também guiando uma terra prometida. E vocês podem dizer assim, mas espera aí, como assim? A gente começa a ver as semelhanças quando Moisés, ele recebeu a lei, recebeu o evangelho lá na sarça ardente. Ele teve a sua visão, a sua primeira visão na sarça ardente. E a gente pode ver Joseph também com a sua primeira visão no bosque sagrado, restaurando o evangelho. A gente vê Moisés com um encargo enorme de guiar o povo através da terra prometida, para chegar na terra prometida, de libertar eles do cativeiro.
E a gente fica pensando, José também teve que libertar esse povo de um cativeiro moderno. A gente vê o início, a gente acompanha o início da restauração da igreja, todas as coisas que Joseph teve que passar. Ele, de Nova York, o local que ele teve a primeira visão, como eles foram aí para Ohio, depois eles foram para o Missouri, depois eles foram para vários condados, né? Foram expulsos, voltaram para outro condado, aí eles receberam a ordem de extermínio, aí eles chegam a Nauvoo, aí eles, depois de Nauvoo, partem rumo à Terra Prometida, que seria Utah, que não foi fácil. Quando a gente lê livros santos, quando a gente lê a história dos pioneiros, fugindo de, embora já existisse a liberdade religiosa nos Estados Unidos, nessa América livre, mas alguns estados ainda não colocavam a lei em prática. E os santos sofreram muitos, eles foram oprimidos, foram massacrados, foram injustiçados, foram, vamos dizer assim, prisioneiros. E eles foram para uma terra que seria uma terra de liberdade. Uma terra onde eles poderiam estabelecer os alicerces, onde eles encontrariam a paz para adorar livremente. Isso é precioso. E é portanto que a Igreja de Jesus Cristo, os Santos Últimos Dias, é por isso que ela preza tanto pela liberdade religiosa, pelo direito de você acreditar no que você quiser. Porque os santos sofreram muito para conseguir conquistar esse direito. E o que acontece? Eles chegam lá, nessa terra prometida, que Brigham Young olhou e disse, este é o lugar. E estabeleceram esse lugar que os santos podiam chegar. Mas o interessante, Moisés não chegou na terra prometida. Joseph também não chegou. O martírio aconteceu antes, ele morreu antes. E a gente vai comparando e a gente vai pensando, quando no templo de Kirtland, quando eles construíram o primeiro templo, quando o Senhor visitou Joseph, e também quando ele recebeu a visita de Moisés, que deu as chaves da coligação de Israel. Um passou as chaves para o outro. Gente, esse evangelho é grandioso, é maravilhoso. E a gente vai encontrando essas conexões, a gente vai encontrando essa linha de autoridade. E são tantas as coisas que a gente poderia dizer. Houve um êxodo do povo antigo, houve um êxodo do povo moderno. São tantas coisas. E que privilégio. Joseph foi comparado como Moisés. John Taylor disse que a pessoa que mais fez pela humanidade foi o Salvador Jesus Cristo. Depois do Salvador Jesus Cristo, foi Joseph Smith. A gente precisa ter um testemunho de Joseph, da missão dele, de tudo que ele passou, de como ele selou seu testemunho com seu sangue. Assim como fez o Salvador. Que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha esse desejo de estudar as Escrituras. E assim, a gente vai vendo como Nefe, ele se torna grandioso, porque ele medita sobre as Escrituras. E de como a gente vê que o seu pai, Leí, ele morre. E Nefe tem aí essa missão de continuar à frente, de como ele vai continuar estimulando o seu povo a fazer o correto e vai despertar a ira dos seus irmãos. Ele vai despertar, porque os irmãos não estavam dispostos a ceder, a acreditar, a mudar de vida. Quem sabe os irmãos estavam pensando assim, agora morreu o pai, agora a gente pode fazer o que quiser. Agora eu vou ter liberdade, essa falsa liberdade que o mundo prega. E aí a gente vê que eles procuraram tirar a vida de Nefe. Foi tanto sofrimento de Nefe, tanto sofrimento. A gente vê aqui no capítulo 4, quando Nefe relembra todas as bênçãos do Senhor na vida dele. Quando ele lamenta, as suas fraquezas mortais. E eu fiquei pensando, se até Nefe se sentia assim, quanto mais a gente, E ele sente o desejo de desperta a minha alma, me ajuda a não pecar, esse desejo de santificação. E de quando ele clama ao Senhor, e o Senhor diz para ele, olha, chegou a hora, foge para o deserto, leva aqueles que quiserem, aqueles que acreditam, no que você está ensinando, e foge dos seus irmãos, porque eles querem te matar. E aí existe uma separação. E aí é quando o povo começa a ser chamado povo de Nefe. É quando tem essa ruptura. E Nefe vai embora. Ele deixa tudo para trás, ele pega as tendas, aquilo que ele consegue,
né, pegar os registros de Labão, que os irmãos não davam importância, as placas, ele pega lá a liarona, né, a bússola que guiava eles no deserto, mediante a fé e a obediência. E é isso que Nefe faz. Ele vai para o deserto com aqueles que acreditaram neles. Ele vai para o deserto com sua esposa, com seus filhos, com Zorã, com a família, com Sam, com José, com Jacó, com as filhas de Ismael que acreditaram. Ele vai para o deserto. E eles vão reiniciar a sua vida. Mas reiniciar, gente, com a orientação do Senhor. Eu achei lindo que diz assim, e esforçamo-nos, aqui é o segundo Nefe 4, 10, e esforçamo-nos por guardar os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés. Nós nos esforçamos para guardar. Não quer dizer que eles conseguiram 100% de tudo, mas era o esforço. Já ouvimos isso, o Senhor ama o esforço. Então, eles se esforçaram, e por se esforçar, o Senhor estava conosco e prosperamos muitos. Então a gente vê que existia o esforço, por se esforçar, o Senhor estava com eles. Então às vezes a gente pode dizer, poxa, eu não estou conseguindo fazer isso da maneira que eu gostaria, mas eu estou me esforçando. Vamos pedir ao Senhor e Ele vai nos ajudar nas nossas deficiências. E por se esforçarem em guardar os mandamentos, em guardar os estatutos, o Senhor estava com ele. E diz que eles prosperaram, eles plantaram toda espécie de sementes, eles cultivaram a terra, eles criaram animais, né? E olha só o que acontece, né? Porque Nefe, ele sabia que os irmãos eles estavam enfurecidos contra eles, e que poderiam atacá-los a qualquer momento. Então, ele trouxe a espada de Labão e ele começou a replicar várias espadas para poder defender-se dos seus irmãos. Estratégias de guerra. E é interessante que ele diz que ensinei meu povo a construir edifício, a trabalhar em toda espécie de madeira, de ferro, de cobre, de latão, de aço, de ouro, de prata, de minerais. Olha só, esse povo industrioso. E é tão impressionante, gente, impressionante, porque a gente vê na história os diários de Colombo, quando eles chegam nas Américas, e eles se deparam com construções, eles se deparam com um sistema de encanamento, eles se deparam até com comida que era vendida, com restaurantes. Para vocês terem ideia, o primeiro restaurante do mundo ele foi replicado na Espanha, pelos registros de Colombo, relatando no seu diário, né, como já se vendia, né, na moeda de troca deles da época, comidas. Já se tinham ruas de produtos de caça, de produtos de pesca. E eu fico fascinada com isso, porque a gente lembra, quando a gente vê, por exemplo, em São Paulo, a gente tem 25 de março. Quando a gente pensa em comprar bugiganga, vamos para 25. Quando a gente pensa, vamos comprar roupa barata, vamos para o Brás. Vamos comprar coisa de computador, Santa Efigênia. Vamos comprar coisa de restaurante, de lanchonete, vamos para Maria Paula. Ou seja, eu tenho ruas específicas que eu compro determinadas coisas. A Barão de Duprá, vou comprar coisas de festa de aniversário. Mas eles já tinham isso quando Colombo chegou nas Américas. A gente está falando de uma civilização extremamente avançada e que o mundo está só começando a descobrir. É fascinante. E aí, olha só, e diz ainda, e Nefe construiu um templo. E a gente sabe que arqueólogos já descobriram templos nas Américas, conforme o modelo do templo de Salomão. Gente, é tanta coisa que a gente aprende, é tanta coisa, porque a gente fica pensando que esse povo industrioso, esse povo que não ficou parado lamentando, eu deixei tudo para trás, ficou os meus pertences, eu consegui levar o básico, os meus irmãos me odeiam. Eles não canalizaram o pensamento deles para ficar pensando no ódio dos lamanitas, né? Eles simplesmente seguiram adiante, se tornaram o melhor possível, se esforçaram para ser o melhor possível. E aí o Senhor diz assim, e Nefe, fiz que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. No reino de Deus não existe lugar para preguiça.
Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Rosângela, eu vejo você terminando um curso e começa outro, parece que não tem fim. E eu fico pensando, o que seria de mim sem estudar, sem ler? Eu preciso aprender, tem muita coisa para ser aprendida, muita coisa, né? E às vezes a gente fica pensando, a preguiça não é do Pai Celestial. Eu tenho 24 horas por dia, vamos organizar nosso dia. O nosso dia não é para ficar somente em redes sociais, gente. Eu preciso trabalhar, eu tenho atividade física para fazer, tenho leitura de escrituras, tenho ministração, é trabalho, eu estou falando eu de modo geral. Todos nós temos que fazer essas coisas. Precisamos ser um povo industrioso, precisamos aprender, precisamos descobrir habilidades, encontrar soluções para a nossa vida. E as soluções a gente encontra focando no positivo. É lindo, porque ele diz assim: e aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Qual o padrão de felicidade, gente? É seguir o que Nef seguiu. É não lamentar, não murmurar, é agradecer, é seguir adiante, é trabalhar com as mãos, é aprender coisas novas, é construir, erguer templos. Ele estava erguendo um templo quando estavam erguendo suas casas. Eles estavam erguendo templos quando estavam sendo atacados, porque a gente vê que já está lá, os lamanitas já tinham guerreado com eles. As contendas já estavam acontecendo, mas eles estão prosperando. E a gente vê como o Senhor também nesse momento diz que colocou uma marca sobre esse povo. E a gente às vezes foca muito na maldição, né? Mas na verdade a gente precisa lembrar que essa marca foi uma consequência. A maldição veio por eles terem se afastados do Senhor. O Senhor só colocou a marca para proteger o povo de Nefe, para que o povo de Nefe não se misturasse com os lamanitas, que não houvesse casamentos entre eles, como aconteceu com o povo de Canaã, né? No passado, lá no Velho Testamento, a gente vê como o Senhor não queria que ele se misturasse com um determinado povo que não era do convênio, e o Senhor fez restrições que as filhas de um não casassem com as filhas de outro. É a mesma coisa, mas à medida que eles voltam, se arrependem, essa marca seria tirada. A gente vai ver lá no final do livro de Mórmon um profeta lamanita. Onde está a marca dele? Ele é fiel, ele é obediente, ele é um profeta. Essa marca deixa de existir. A marca, gente, ela só existiu porque eles se afastaram da presença do Senhor. Não quer dizer, né, porque as pessoas confundem e dizem, vocês são uma igreja racista, ou dizem que a pele deles foi escurecida. Não significa isso. O Senhor fez com que o povo de Nefe fosse protegido, só isso. Nós sabemos que Deus ama todos os seus filhos, negros, brancos, independente de qualquer raça, independente de qualquer nacionalidade, de estatura física. Ele ama a todos os seus filhos e vai dar condições a todos os seus filhos voltarem à sua presença. Não é? Ele vai fazer isso. A gente tem o presidente Nelson falando sobre aquele discurso maravilhoso, que o Senhor prevaleça, onde ele fala sobre a união de todos os povos e que a gente deve amar a todos. O Deus ama todas as pessoas. Ele ama todas as pessoas. Aquele povo, ele recebeu a marca porque ele se afastou do Senhor. Foi simples assim, né? Somente para que não se misturassem com a semente de Nefe. A condição seria o quê? O arrependimento. É como hoje. Hoje, muitas vezes eu sou manchado pelo mundo, eu tenho as marcas do mundo, mas se eu me arrependo, essas marcas se tornam brancas e eu sou limpa, né? E ele diz, portanto, eu, Nefe, para ser obediente aos mandamentos do Senhor, fiz essas placas. E basta-me dizer que se havia passado 40 anos, já havíamos tido guerras e contenda com nossos irmãos. Mas viveram no padrão de felicidade, independente do que acontecia à sua volta. Eles viveram no contexto de felicidade. E eles viveram esse padrão de felicidade. O padrão de felicidade, gente, é guardar os mandamentos. E se você guarda os mandamentos, você vai se esforçar para ser o melhor que você pode. Para se desenvolver nas áreas da sua vida, para ser industrioso, para progredir, para não estagnar, para não ficar o mesmo. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, podemos qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe, que as Escrituras continuem sendo esse deleite para que a gente aprenda. E aprenda muito. Até a próxima.